feito com vinho. Mas nossos sábios interpretaram que sim, que fizeram uma gzeirah shavá, uma intertextualidade. Intertextualidade significa que eles olharam um outro local que também está escrito a palavra zachor, zecher, a palavra de lembrar, e lá está escrito vinho. Com relação à palavra zachor, zecher, de lembrar, lá está escrito vinho com relação a essa palavra zachor, zecher. E já que a gente encontra vinho com relação à palavra zecher, zachor, por isso então aqui que está escrito zachor, tem uma Shabbat lekadsho, lembre-se do dia do Shabbat para santificá-lo, também se refere ao vinho. Então, de acordo com essa ideia, existe uma intertextualidade que a gente aprende que se refere fazer quilus sobre o vinho, seria também uma lei. Existem até opiniões que seria até de lei da Torá. Tem uma opinião, enfim, que ela opina que vinho seria uma lei da Torá, mas a maioria das opiniões, elas opinam que não, que na verdade o kiddush sobre o vinho seria uma lei rabínica. Quer dizer, pela Torá você poderia fazer o kiddush sobre qualquer coisa, sobre pão, enfim, pão, ou até mesmo, enfim, talvez até sem comida. Simplesmente lembre do dia do Shabbat, falando as palavras. Lembre-se do dia do Shabbat, falando as palavras do kiddush. Falando, enfim, você quer dizer que não mistura? Só o vinho não misturar? Não misturar com nada? Tipo, não quis dizer não. Não quis dizer isso? Não. Eu falei porque na sinagoga sempre é com vinho, né? Sim, não. Eu falei da onde a gente sabe, quem disse que tem que fazer o kiddush com vinho? Da onde a gente aprende? Aí tem essa intertextualidade, que daqui nós sábios aprenderam, que essa é a fonte dos nossos sábios para eles dizerem que tem que ser feito o kiddush com o vinho, através do vinho, que santificar o Shabbat seria através do vinho, seria com o vinho. Eles aprendem por causa dessa intertextualidade, mas que pela lei da Torá seria permitido simplesmente santificar o Shabbat falando o kiddush, enfim, falando as palavras do kiddush, da própria tefilá, enfim, mas sem ter a necessidade de utilizar o vinho. Tá. Sem ter a necessidade de você utilizar o vinho, assim, porque na Torá não está escrito vinho, claro, da onde nós sábios tem uma pessoa que fala, de onde nós sábios inventaram, mas enfim, obviamente Deus, enfim, os sábios, enfim, daquilo que ele traz no livro do Rabino Shammai, ele justamente traz que para a pessoa, enfim, para a pessoa saber que uma das 600 proibições, uma das 613 mitzvot da Torá é você seguir nas palavras dos sábios e não infringi-las, e não transgredi-las. Então, não de nós sábios inventaram, enfim, mas seria errado porque existe o mesmo peso. Óbvio que a gente devemos saber, devemos estudar, e para isso existe todo o Talmud. Nossos sábios, enfim, da onde se aprendeu isso. É até interessante, né? Que nossos sábios não foi simplesmente estipularam leis e eles poderiam, de repente, ficar sem fazer o Talmud. Enfim, simplesmente falar as leis e da onde a gente sabe, não importa para vocês, enfim, não importa para vocês. A gente só sabe. Assim a gente está falando. Mas não, então, por um lado, sem dúvida que com relação aos nossos sábios tem essa emuná. Tem a fé, enfim, assim como na Torá de Moisés, enfim, não tá, de onde Moisés, enfim, a Hashem estabeleceu essa lei, pronto. É a mesma coisa com relação às leis talmúdicas, as leis dos nossos sábios. Mas por outro lado, nós sábios querem, a Torá quer, nós sábios querem eles nos disponibilizar, enfim, que a gente possa saber de onde eles aprenderam, da onde eles sabem isso daqui da Torá, da onde eles tiraram isso daqui. Então, no caso, na Torá não está escrito vinho, então eles aprenderam por causa dessa intertextualidade. Quer que eles escrevem? Eu acho que talvez não, porque talvez Sim? Mas eu faço. Tá bom, pode fazer. Esse aqui é que eu programei ele, porque antes dava muita confusão, então por isso que eu estava falando dos 2 dedos. Isso é programado. Isso é programado para ficar mais fácil para digitar texto, sabe? Para rolar texto, para rolar texto, Certo, não, perfeito, sim. Você coloca aqui no centro, viu? Aí se faz assim, não vai, só com... Certo, perfeito. Isso é o que programei, tem como programar, sabe? Tem como colocar um dedo só, 3, até 4. Boa. Mas ele é muito pequenininho, né? Sim. O trackpad dele. Pronto. Sim. Então aquele não sabe que pela Torá seria permitido você que não teria que fazer com vinho. Nossos sábios, eles aprenderam, como a gente acabou de falar, enfim, por intertextualidade, que deve ser feito o kiddush com vinho.
E é interessante que se a pessoa ela tem dinheiro, qual seria a prova que seria uma lei rabínica e não uma lei da Torá? Que situação poderia ter? Para confirmar que é uma lei rabínica e não da Torá? É. Não sei. Então existe uma lei que é bastante interessante, que é se você só tem vinho ou velas de Shabbat. Que eu tenho só dinheiro ou para vinho ou para velas de Shabbat. O que vem antes? Vinho? Tem que comprar vinho ou tem que comprar velas de Shabbat? Isso é difícil. Hã? Acho que é vela? Então, a princípio seria a vela. Seria a vela porque se fosse uma lei da Torá, então aí vinho teria precedência. Se fosse uma lei da Torá, vinho teria precedência. Se fosse, já que se é uma lei rabínica, aí vela tem precedência, porque a vela é shalom, vela é paz. Então, paz tem precedência sobre... Se fosse uma lei da Torá, quem tem precedência é o vinho. E esse seria o caso do pão, por exemplo. O pão tem precedência sobre velas. Se você tem dinheiro só para comprar ou velas ou pão vem antes. Velas ou pão tem que comprar halá antes, porque halá é a única coisa que tem precedência sobre as velas. Mas velas e vinho, então ia depender disso. Se fosse uma lei da Torá, teria que comprar vinho primeiramente, mas vinho precede. Mas como não é assim, como vinho é da banana, então velas vêm antes do vinho. Uhum. Enfim, hipoteticamente falando, uma situação que a pessoa teria a possibilidade de somente cumprir um dos dois. E aí como faz Kiddush? Oi? E aí como faz Kiddush? Quer dizer como faz Kiddush? Você tem a vela, você tem dinheiro só para comprar a vela, aí você compra a vela. Não, vai fazer o Kiddush sem nada. Se você tiver, então pode fazer sobre o pão, faz Kiddush sobre o pão. Porque faz o Kiddush sobre a halá. Mas como a gente falou, que é uma lei rabê, enfim, você pode fazer, e se você não tiver halá, pode fazer Kiddush sem nada. Se nem halá a pessoa tiver, ela faz Kiddush sem nada. Existe uma mitzvah da Torá de se fazer o Kiddush, mesmo sem halá, mesmo sem nada. A princípio com vinho. Se não tiver vinho, faz com halá. E se não tiver halá, então faz sem nada. Obviamente, aí se você sabe que se você não vai ter... Entender. Se você sabe que você vai ter amanhã, por exemplo. Se você sabe que você vai ter amanhã, você espera até amanhã, enfim. Mas se você sabe que se durante Shabbat você sabe que você não vai ter vinho nem halá, você faria... Infelizmente, teria que fazer. Porque tem mitzvah de fazer Kiddush. Uhum. E além de fazer com halá ou vinho, é só uma lei de Rabanan, é só uma lei rabínica. Então teria que fazer sem nada. E aqui, só para a gente vir aqui, ele termina falando para a gente sobre... E no Yom Tov, enfim, é uma lei, o Kiddush no Yom Tov seria de lei rabínica. Interessante. Kiddush no Yom Tov seria de lei rabínica, mas isso se Deus quiser, enfim. Porque no Shabbat, o Kiddush da noite é uma lei da Torá. Kiddush da noite, no dia do Shabbat, na noite do Shabbat, o Kiddush em si, não vinho, mas enfim, o Kiddush em si é uma lei da Torá. No Yom Tov, não tem uma mitzvah no Yom Tov de Zah, não tem uma mitzvah no Yom Tov de mitzvah Tasseh, uma mitzvah, no Yom Tov não está escrito Zachoret Yom Tov Lekadesho. A mitzvah do Kiddush seria especificamente no Shabbat à noite, mas Yom Tov seria Miderabanan. Yom Tov seria uma lei rabínica fazer o Kiddush no Yom Tov. Se Deus quiser, enfim, nós daremos continuidade para as mitzvot de Shabbat, enfim, falando um pouquinho sobre Shabbat, se estendendo nas suas leis muito especiais e muito bonitas. Uhum. Podemos ficar por aqui? Sim.